Forma de entrevista, e esse espaço da previsão do tempo tem o apoio de Hidden Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara. Lembrando que você conhece o Zero Amassamento, tecnologia exclusiva da Stara que você encontra em Hidden Máquinas Agrícolas. E hoje nós teremos não um boletim, mas sim uma entrevista com o Ricardo Ren, que está em conexão conosco nesse momento, para a gente ampliar um pouco mais as informações, não só nos dias de hoje, nas próximas horas, nas próximas 24, 48 horas, mas também falarmos com um pouco mais de amplitude com relação ao período que vivenciamos. Mas é claro, Ricardo, que a gente vai começar com aquele boletim normal que você faz, normalmente, que a gente o pessoal até já estava com ele pronto para botar no ar ali, mas hoje nós vamos ao vivo com você e nos trazendo um pouco de informação. Em meu lugar, Ricardo, muito bom dia, obrigado pela sua gentileza de conversar hoje mais amplamente conosco. E o que teremos hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, essa semana aqui por Tupã? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Realmente o destaque é o calor, né? Esse não dá trégua. E realmente uma das preocupações é a chuva e essa chuva que não vem, né? Quando vem muito irregular, muito mal distribuído. Então a gente nota na região que tem pontos localizados de instabilidades que por vezes dá uma pancada boa de chuva e no vizinho, na propriedade vizinha não chove. Às vezes dentro da mesma propriedade acontece de chover e uma parte não. A tendência para hoje mais é o calor mesmo, bastante sol, presença de algumas nuvens da tarde para a noite, né? E aí as temperaturas máximas passando dos 35 graus, não descartando aí um 37, 38 graus em alguns pontos da região, tá? Amanhã e quinta-feira, de novo, vai ser um dia quente, com sol e aumento das nuvens mais da tarde para a noite. E aí, como vai ter um pouco de umidade na região, mas não o suficiente para dar aquelas chuvas boas, né? A gente não consegue descartar aí a chance de alguma instabilidade muito localizada. Quando eu falo isso, é aquela situação assim, praticamente toda a região sem chuva em um ou outro ponto, com pancadas bem isoladas de chuva, tá? Então a probabilidade é baixa para média, né? Dessa ocorrência de instabilidades localizadas. Aí tu tem uma chance de, olhando os modelos atualizados agora, uma chance de alguma pancada de chuva um pouco mais relevante, digamos assim, talvez na sexta-feira da tarde para a noite, tá? Mas ainda com ressalvas, né? Porque os modelos vinham indicando umas pancadas boas de chuva e hoje tanto o modelo europeu quanto o americano já deu uma murchada aí nos prognósticos, né? Então, mas de qualquer forma a tendência é essa, principalmente para hoje, amanhã e até sexta-feira. Sim. Aliás, o que motivou a gente a lhe convidar para uma conversa um pouco mais ampla é que na segunda-feira nós tivemos, através do gerente-geral da Agropan, o Wolf Humberto Gobato, né, ele bastante preocupado com a atual situação, bem preocupado, aliás, com a atual situação, mas colocando de que alguns modelos europeus estavam dando uma tendência de uma melhoria da presença de chuvas aqui em nosso meio. Quando nós conversamos com você, Ricardo, lá em dezembro, eu lembro que você comentou que estava bem característico aí o Laninha, né, que teremos umas chuvas abaixo da média e que havia uma expectativa naquela oportunidade que segunda quinzena, final de janeiro, pudesse começar uma leve mudança ou alguma mudança nesse sentido. Você acabou de dizer que tínhamos um pouco melhor perspectiva agora no início da semana, hoje diminuiu. Mas há uma diferença de informações entre o modelo europeu e o modelo americano. Por que disso, Ricardo? É isso mesmo? Na verdade, sim. O que são os modelos meteorológicos, né? Talvez já se ouviu em alguma entrevista, algum programa de TV falando que os modelos indicam. O que seriam os modelos meteorológicos? De uma forma bem resumida, né? São equações matemáticas que tentam representar a física da atmosfera, tá? Então, são equações muito complexas, né? E tentar representar todas os detalhes de uma atmosfera, né, é mais difícil de se fazer uma previsão muitas vezes do que um prognóstico de mercado financeiro e assim por diante. Então, o modelo meteorológico ele pode ser um modelo dinâmico, um modelo estatístico, tem vários tipos de modelo. No Brasil, aqui na nossa região, antigamente só se usava mais um modelo americano, que é o GFS, né? E é um modelo muito bom, já há muito tempo se usa, né? Ele deu uma atualizada nos anos anteriores, agora, há um pouco anos atrás, e ele, para a nossa região, ele
ele mudou um pouco o jeito de prever, né? Ajudar a gente a entender as condições, né? E o europeu sempre foi um modelo que depois que começou a ser usado mais, ele sempre foi bem representativo para a região, mas a gente tem notado que ora um acerta mais assim no sentido de indicar uma condição mais propícia, em outros momentos o outro modelo, né? Então o GFS mesmo ele puxa muito a temperatura para cima. Então sempre tem que ter um meio termo. O meteorologista não pode pegar uma previsão de um modelo desse e dizer que é isso. Não, tem que fazer a gente fala que é um ensemble, né? Um conjunto de análise dos modelos para chegar a uma melhor conclusão. E os modelos eles indicam algumas chuvas para realmente para esse finalzinho de janeiro, início de fevereiro, tá? Se for olhar assim para os próximos 3 dias é quase insignificativa a quantidade de chuva prevista por ambos os modelos, mas se tu olhar os prognósticos para os próximos 10 dias, né, tu vê que tanto o GFS como o modelo europeu, tanto o americano como o europeu, indicam pancadas de chuva na região. Mas assim, deve oscilar, para te ter uma ideia aí, o europeu, hoje, assim, pegando o dado bruto previsto, varia de 25 a 50 milímetros na região nos próximos 10 dias, tá? Isso é uma saída pontual, uma saída bruta do modelo. Isso com certeza vai oscilar para mais e para menos, tá? Os GFS já oscilam um pouco mais de chuva, geralmente é o contrário, né? De 28 a 65 milímetros na região nos próximos 10 dias. Então, isso é só uma média, uma ideia para a região, né? Então, às vezes pode ter numa localidade uma boa pancada de chuva, às vezes uns 50 milímetros em pouco tempo, enquanto que em outros lugares não, né? Então essa irregularidade da chuva vai continuar, né? E realmente os prognósticos vinham sempre indicando, os históricos sempre mostram que em anos de Laninha, essa segunda quinzena de janeiro pode realmente ter algumas chuvas mais próximas do normal, mas realmente o padrão não está esse, né? A irregularidade de fato se mantém, isso a gente já esperava, né? Só que os totais de chuva, quando acontecem em pontos muito localizados. E isso, se for pensar em comparação com outras regiões, né, a gente teve, se for olhar as notícias, os problemas que aconteceram em Santa Catarina, ali, por exemplo, perto da região de Florianópolis, no final de novembro, tudo que aconteceu em Santa Catarina, no Espírito Santo, né, rodovia interditada por vários e vários dias sem poder ligar Espírito Santo com Bahia. Então, assim, muita chuva lá para cima. E, infelizmente, a gente está no terceiro ano consecutivo de Laninha, né? Se a gente for pegar o histórico dos eventos de Laninha, ali no mês de mais ou menos, deixa eu ver aqui, no ano de pandemia, né? No caso, ali na primavera de pandemia, no inverno para a primavera de pandemia, começou o fenômeno Laninha e de lá não parou, né? Assim como veio o Covid, veio o Laninha junto e o Laninha continua, né? Aí, se a gente for olhar o último evento de El Ninho mesmo que teve que influenciou o nosso estado aí, que na verdade o último evento de El Ninho registrado foi no período ali de primavera, verão de 2018 para 2019, né? Então de lá para cá quem tem dado as caras é o Laninha e para nós, o Rio Grande do Sul, isso é um problema sério. Geralmente impacta negativamente em relação à chuva. Uhum. Nós também tivemos uma informação que foi divulgada de que está por mudar isso. Deveremos passar a ter El Ninho, mas me parece que é no segundo semestre. Isso está já consolidado ou é uma expectativa? Consolidado a gente não pode falar. Acho que até teve alguma entrevista bons anos atrás que estava todo mundo, sabe, uma pessoa lança informação na internet, quer ser o primeiro a lançar no início do ano, e aquilo já ia ter super El Ninho no segundo semestre. Eu me lembro que a gente conversou, disse, não é bem assim, vamos Sim. com calma. Já teve outros anos em que as coisas não se concretizaram, inclusive o principal órgão de meteorologia do mundo, que é dos Estados Unidos, teve que fazer uma mudança de todos os prognósticos de intensidade de furacão, porque é muito baseado em ocorrência ou não de El Ninho ou Laninha. Então a gente tem sempre que ter o pé no chão, né? Mas assim, vamos aos dados que se tem no momento, tá? Que a gente está pensando, olhando para o segundo semestre. No momento, o que tem? Tem ainda o fenômeno Laninha atuando e influenciando. O fenômeno Laninha, na verdade, é o resfriamento das águas lá do Oceano Pacífico Equatorial, muito longe daqui, mas
esse resfriamento, ou seja, águas mais frias que o normal, ele bagunça toda a dinâmica dos ventos e, consequentemente, altera os padrões de chuva e temperatura em diferentes lugares do mundo. E uma das regiões premiadas, infelizmente, quando é muito impactante, né, tanto Laninha como El Ninho, é o Rio Grande do Sul, porque quando tem um El Ninho muito forte, a gente tem históricos de chuvas que, eu me lembro, acho que foi o de 2014 ali para 2015, o pessoal não conseguia plantar de jeito nenhum, plantava e alagava tudo e perdia, e plantava e em algumas regiões do estado, né? Então tudo que é extremo sempre é ruim. E a tendência, na verdade, no momento a gente tem o fenômeno Laninha, mas tem uma expectativa de transição do fenômeno Laninha para um padrão de neutralidade, né? Ou seja, nem Laninha e nem El Ninho. E isso deve acontecer agora de fevereiro até abril, essa transição para que esse é o primeiro passo a se esperar para de fato depois confirmar se vai ter essa tendência de El Ninho. Mas de fato tem uma expectativa, os prognósticos inclusive da NOAA, indicam que NOAA é o órgão de meteorologia dos Estados Unidos, indicam que no segundo semestre tem essa expectativa de fenômeno El Ninho no sentido de ter maior probabilidade do que em relação à neutralidade ou Laninha. Mas a gente tem que comparar, assim, isso é uma visão ainda distante. Se a gente for pegar os modelos estatísticos, né, que dá para se usar na meteorologia, muitos deles apontam para uma neutralidade no segundo semestre e não um padrão de El Ninho. Já, por outro lado, os modelos dinâmicos são modelos diferentes utilizados na meteorologia, já apontam para um padrão de provável El Ninho, tá? O que deve, sim, a gente chegar provavelmente uma expectativa mais confiável é que provavelmente, isso não é certo ainda, provavelmente no segundo semestre, ali na primavera, verão, a gente pelo menos não vai ter um laninha, tá? Essa é a tendência. Mas, como a gente tem 3 anos seguidos de fenômeno laninha, 3 verões de fenômeno laninha, a última vez que isso aconteceu, se for olhar os dados, foi de 98 a 2000, tá? Então, tu teve lá um forte El Ninho, que todo mundo lembra, de 97, porque deu muitos impactos para a chuva no Rio Grande do Sul. Nos 3 anos seguintes, a gente teve 3 eventos de fenômeno Laninha. E de lá para cá, essa é a primeira vez que, de novo, que tu tem 3 fenômenos de Laninha, um atrás do outro, tá? E naquela época, quando terminou esse período de Laninha, não veio um El Ninho, né? Então, vinha um El Ninho só em 2002, né? Então, a gente tem que ter esse pé no chão no sentido assim, é certo que vai ter El Ninho, né? Não, não é bem assim. Então, a gente tem que ter essa prudência no sentido de ver o que tem de dados hoje, resumindo. A gente tem uma tendência de que no segundo semestre não tenha Laninha. Alguns modelos, os estatísticos indicam uma probabilidade maior para uma neutralidade, ou seja, sem ter El Ninho e sem ter Laninha. Já modelos dinâmicos já apontam para uma maior probabilidade de El Ninho, tá? Mas isso aí tem que olhar com muita calma, porque, como eu te falei, já tem casos até recentes que a gente via notícias na TV, na internet, sites agrícolas, falando do super El Ninho que ia vir no segundo semestre e a gente teve um Laninha, né? Então, é bom ter um pouco de prudência nesse sentido. Tá Perfeito. bom? Perfeito. Há pouco nós entrevistamos aqui o pessoal da Cevale, nos falando de que em algumas regiões aqui, mais para o município de Jari, vai haver a necessidade de um replantio, né, da safra de verão, a chamada safrinha, né? E os produtores estarão fazendo isso, se fizerem, na expectativa de que tenhamos pelo menos uma melhoria, talvez não uma normalidade, mas uma maior possibilidade de chuvas aí no final de janeiro, principalmente no mês de fevereiro. E você falou que talvez, né, há uma tendência de que de fevereiro em diante nós começamos a ter uma neutralidade, uma transição entre Laninha e um possível El Ninho lá no segundo semestre. Quer dizer, Mas assim, Miguel, a gente só tem que notar assim que não tem essa correlação direta assim de que acabou o El Ninho, as chuvas vão estar boas. Não, tem outros fatores envolvidos, né? A gente fala do El Ninho, do Laninha, porque nesse caso, por exemplo, esse verão é o Laninha que está mandando, ele que está comandando tudo, né? uhum, Mas se a gente for olhar assim em fevereiro, março, a gente vai continuar com irregularidade na chuva. A gente pensando assim, olhando os prognósticos aí para 10 dias, a gente ainda não tem totais
bons de chuva sendo previsto. Eu acho que vai acontecer mais do que os modelos estão indicando, né? Mas tu vai ter essa janela de chuvas aí, talvez de sexta, sábado, domingo e início de fevereiro, mas fevereiro e março a gente tem uma tendência, por exemplo, de chuva. Eu estou olhando aqui nos mapas, a primeira semana um pouco melhor para chuva, mas também mais para o norte do Rio Grande do Sul, né? E Uhum. bem ruim aqui para nós, na metade sul do estado. Isso na primeira semana de fevereiro. Então, por exemplo, Tupanciretã vai estar bem na zona de transição de um padrão mais favorável para chuva para um pior. E aí, fevereiro ainda deve se manter irregular, com mais chuva. Na verdade, se a gente for pensar aquelas chuvas boas que não dá para se preocupar com a chuva, é Santa Catarina, Paraná, sudeste do Brasil, né? Uhum. Então, tem que ter todo também cuidado em relação a isso. Aliás, eu passei há poucos dias aí na sua cidade, na região de Pelotas, e vi a seca que está. Inclusive, eu não sei se concretizou ou não, mas havia perspectiva até de racionamento de água para fornecimento na cidade. Tá complicado aí também, né? Não, tá complicado. E todo ano aqui já a gente já tem uma barragem que é mais a nível quase do nível do mar, né? E depende muito dos arroios e rios que vêm de vários lugares, né? E aí começa a baixar, vai evaporando, aí começa a formar aquelas algas e já começa a dar gosto na água, e aí já precisa racionar a água, né? Então, na verdade, a gente teve a principal seca, que se foi, acho, no período da pandemia, acho que, se eu não me engano, desculpa só para não falar errado, mas o primeiro ano da pandemia, se não me engano, foi quando teve isso, juntou tudo, né? Juntou a pandemia e não podia usar água dentro de casa, Nossa. e era um ano em que não tinha um laninha tão forte, né? Então a gente vê ainda que aqui já é pior de chuva do que para a região de vocês, né? No período de verão, né? E aí quando vem um laninha, realmente ele geralmente impacta significativamente. Aí como tem muita plantação também de arroz irrigado, tu vai em direção à região de Camaquã ali, a toda a Uhum. chuva armazenada ao longo do ano dá para aguentar, mas o que não é, complica, né? Sem dúvida. Ricardo, quero agradecer a sua gentileza de hoje de fazer essa entrevista conosco aqui, ampliando essas informações. A gente recebeu, como eu falei, um start aí do Wolf Gobato, que é o gerente-geral da Agropan, nos trazendo alguns modelos lá. Muito preocupado com a atual situação, mas comentando que haveria essa possibilidade de uma gradativa migração, talvez não se tenha ainda noção de quando isso pode acontecer, mas há uma tendência de redução de laninha, transição e depois talvez um El Ninho, mas vamos torcer para que seja o mais breve possível para que minimize esses problemas de falta de água em todo o Rio Grande do Sul. Não só o Rio Grande do Sul, nós temos aí, a Argentina também estava com problema, o Uruguai também estava com problema, os outros estados daqui, Santa Catarina, Paraná, o Espírito Santo, como você comentou, o problema inverso, né, excesso de chuva ali presente. Tomara que isso se regularize e que a gente possa novamente passar, como já passamos em várias outras oportunidades por esses momentos. Mas eu vou deixar nosso microfone à sua disposição, Ricardo. Se algo mais você gostaria de complementar no boletim meteorológico, na sua entrevista que você concedeu, ou se não, as suas despedidas aí momentâneas da audiência da Tupã, porque certamente vamos lhe acompanhar agora no Jornal Falar Tupã, você estará trazendo um novo boletim aí, atualizando os dados. Amanhã teremos você também presente aqui na programação da manhã. Diariamente, o Ricardo está de segunda a sábado trazendo essas informações desde a Atmosfera Meteorologia, empresa que a família dele, ele, irmão lá, tocam lá em Pelotas e que são os nossos parceiros aqui que nos trazem informações com precisão, com responsabilidade. Você que está nos ouvindo talvez possa pensar assim, o Ricardo é bastante comedido. Ele é um profissional, ele está dando uma opinião profissional, não está dando pitaco aqui, ele está dando uma opinião de quem realmente estuda, entende e sabe da responsabilidade de trazer essa informação. Por isso a gente tem plena confiança e satisfação de trazer a informação dele. Mas mais algum detalhe, Ricardo, por favor, fique à vontade. Não, agradeço as considerações, porque isso é importante, né? A previsão realmente é uma das áreas que se trabalha na meteorologia, né? A gente trabalha muito com observação do que aconteceu, né? E essa é a parte melhor, porque já aconteceu, então a É gente tem que só passado. analisar, explicar. Então, a previsão, tanto de tempo e principalmente de clima, é muito complexa, né? Talvez vocês nunca me ouviram falar na previsão, a previsão hoje é de tempo bom, né? Essa é uma expressão que eu não uso, porque o tempo bom é relativo, né? Então, para Depende. quem quer praia, sol é bom. Para quem é agricultor, a chuva é boa. E às vezes, até para quem é agricultor, tem um momento em que tu pode ter uma pessoa que não quer chuva porque quer colher,
mas o vizinho está querendo chuva, né? Então tu nunca também considera esse bom, ele é relativo. Para mim, o que é tempo bom hoje, né? Ricardo, é um friozinho. Eu não aguento mais o calor. Então isso é relativo, né? Varia Sim, de claro. cada pessoa, né? Verdade. Então que seja um tempo bom para todo mundo, cada um com a sua necessidade aí, pelo menos amenizada aí se for com chuva, se for com menos calor, se for com pouca chuva, né? Então, realmente é complexo. Todos os anos que são de El Niño, Laninha, já bagunça tudo. Em ano normal já é complicado fazer previsão, né? Então, às vezes se tem muito essa... Como a previsão ao longo do tempo melhorou muito, se tu for comparar 20, 30 anos, né? Se tem essa expectativa de que tem que acertar sempre, né? Então é que nem o goleiro, né? Eu comparo muito com o goleiro. O goleiro defendeu num jogo 10 bolas, chutaram no gol, defendeu 8 e falhou em 2, ou defendeu 9 e falhou em 1. Previsão, às vezes acontece isso, né? E é previsão, a palavra mesmo se diz, né? Mas a gente sempre busca tentar entender o que se tem de momento, mas também tendo o pé no chão, assim, não fazendo também muito alarde com algo que não está tão confirmado ainda. A expectativa é que realmente a gente tenha aí um segundo semestre sem Laninha e que assim seja. Tomara. Tá bom? Obrigadão aí. Igualmente, um forte abraço, bom trabalho por aí, Ricardo. Abraço, tchau. Tchau. 10:22, Ricardo Renck, da Atmosfera Meteorologia, hoje não trazendo um boletim, e sim uma entrevista, nos ampliando as informações com relação ao clima nas próximas horas, nos próximos dias e até para o ano, através dessa análise que ele acabou de trazer para você. Lembrando que a previsão do tempo, nesse espaço aqui, tem o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara. Conhece o Zero Amassamento, a tecnologia exclusiva da Stara que você encontra em Riedel Máquinas Agrícolas. Riedel Máquinas Agrícolas, concessionária Stara para Tupã-Sretã e região. Fone 32 7222 54 e 32 7236 99. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Apoio de Riedel Máquinas Agrícolas. Rádio Tupã, agora nos 97.1 do FM. Obrigado pela sua firme e decidida permanência na companhia da sua Tupã.